Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai fazer aí o tier list definitivo das placas de vídeo NVIDIA para você estar comprando agora em 2026. Resolvi fazer esse tier list porque eu vejo muita gente rasgando dinheiro comprando placa de vídeo ruim. A velha máxima é comprar lixo a preço de ouro. É complicado você gastar uma fortuna por algo que não entrega o que promete. Então, para acabar isso de uma vez por todas, vou ranquear aí as melhores placas de vídeo. Nosso ranking aí tem 7 posições, vai de placas de vídeo para jogar e também placas de vídeo para trabalhar. Das placas de vídeo mais fracas, que a galera aí costuma comprar e que não vale mais a pena, até a rainha aí do custo-benefício para produtividade. Então, qualquer uma dessas placas citadas no vídeo, vou deixar aqui na descrição. E se vocês quiserem comprar essas placas de vídeo novas, entrem no meu grupo de promoções do Telegram, porque lá a gente posta diariamente essas placas e também outros produtos aí em promoção, beleza? Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal, dá o hype. Mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são seguidores, então eu estou falando com você que gosta dos meus vídeos, assiste mais de um vídeo e não se inscreve no canal. Me ajuda agora a chegar aos 100 mil seguidores, beleza? Bom, galera, a categoria do ranking é autoexplicativa. A categoria esgoto começa aí no fuminho lixo, que são placas que se você comprar hoje, com certeza você vai ali no cantinho, vai tirar no banho. E são placas aí muito velhas ou que já nasceram zoadas, né? Placas fracas. Já nasceram caras e fracas e que hoje não dá para você rodar nem o Minecraft direito. São placas aí muito usadas com chips que já estão pedindo aposentadoria faz tempo, já estão fazendo aí hora extra. A posição 2 é roda Minecraft liso, que é aquela categoria que se você tá com a grana curta, super apertada, são placas que ainda rodam alguma coisa atualmente. São todas aí placas usadas, tá galera? Então são placas que se você achar num preço baratinho, compensa estar comprando aí neste ano de 2026. Lógico que você não vai conseguir rodar lançamentos, né? Aqui você vai conseguir rodar os jogos aí abaixo de 2024, né? Os AAA abaixo de 2024 aí, tranquilamente. Da geração aí PlayStation 4, essas placas aí ainda conseguem rodar tranquilamente, beleza? Geração PlayStation 5 para cima, elas já penam um pouquinho. Boa, mas é cara, já é autoexplicativo. São placas que são boas, que são competentes, mas que são usadas e também são caras. Então acaba não compensando você estar pegando uma placa dessas, porque uma placa mais nova já supre aí, já tem o mesmo nível gráfico, já tem o mesmo nível de uma placa dessas. Então não compensa estar comprando, apenas se você achar muito barato, né, com preço muito em conta. Custo-benefício usadinha são as placas aí também usadas, mas que ainda rodam aí tranquilamente os jogos atuais, pelo menos em Full HD. Custo-benefício edição inteligência artificial também é autoexplicativo, são placas usadas e que são boas aí para você estar usando em edição de vídeo e também aí para treinar IA. Máximo custo-benefício são placas novas que estão aí com um custo-benefício muito elevado, que conseguem rodar tudo com gráficos bons e também com as resoluções que vocês querem aí sem peidar, né? São placas que entregam muito pelo valor delas, né? E rei da produtividade são o topo de linha aí quando você pensa em produtividade. Renderização 3D, se você faz animações em 3D também, se você faz treinamentos de inteligência artificial com algoritmos pesados, né? Você precisa de um banco de dados pesado para esse algoritmo, são as placas aí novas que são indicadas para esse fim, beleza? E sem mais delongas, vamos colocar aqui a GTX 750 Ti no fuminho lixo, galera. Essa placa é muito fraca, Vejo muita gente vendendo e aí apontando essa placa em outros canais de YouTube com uma placa aí decente, que você consegue rodar alguma coisa, e é cascata, tá galera? Essa grande maioria aí só quer aí fumar o seu dinheiro aí, pegar sua comissão aí e estar te enganando. Você não vai conseguir rodar muita coisa com essa placa de vídeo atualmente não. Nem no lançamento dela ela rodava as coisas, tá? Diria que é uma placa para você dar vídeo, mas mesmo para dar vídeo tem opções melhores que essa aqui e com o mesmo preço, tá? E eu sempre faço as comparações aqui no Tech Power Up, tá, galera? Porque ele é bem assertivo, né? Nessa parte de comparações, que ela é, pra vocês terem ideia, ó, se a gente comparar a GTX 750 Ti, ela é 147% mais fraca
que uma GTX 970. Sendo que a GTX 970 é uma placa que você encontra no mercado de usados aí com preço bom, 300, 400 reais no OLX. Se você ficar caçando, você consegue encontrar essa placa. E a 750 Ti é tão ruim, tão fraca, galera, que ela consegue ser 147% mais fraca que a 970. Então, já diz tudo, né? É uma placa aí muito fraca. No seu lançamento já era super fraca perto de outras, e que eu não recomendo aí de jeito nenhum para vocês estarem comprando neste ano de 2026. Próxima placa, que é um intruso aqui, galera, que eu coloquei só para encher o saco, é a RX 580, não é uma placa NVIDIA, mas é fuminho lixo. Eu sempre bato nessa placa, porque se você acha ela com um histórico bacana, aí você pode estar comprando. Mas como essa placa é full fumada de mineração, pelo menos as vendidas no AliExpress, eu não aconselho de jeito nenhum ninguém comprar essa placa. Se você ver algum canal que indica essa placa para vocês, corre desse canal, tá, galera? Corre muito, que na verdade ele só quer a comissão e não tá nem aí pro seu dinheiro, tá? Não tá se importando com você. Então, RX 580 não é NVIDIA, mas tem aí a coroa do fuminho lixo, tá? O esgoto total. Próxima plaquinha aqui, galera, é um trio, tá? RTX 2080, 2080 Super ou 2080 Ti. Essa placa é muito boa, muito forte, galera, só que ela é cara. Então ela entra aqui no boa, mas é cara usadinha. É uma placa muito forte. Você consegue rodar aí tranquilamente jogos até em Quad HD atualmente. Lógico que ela não tem as tecnologias mais novas da NVIDIA. Tem aí somente um nível, né, das tecnologias. Ela já tem o Ray Tracing, já tem o DLSS, mas ela peca aí por não ter todas as tecnologias possíveis e também pelo preço, né? E geralmente essa placa, galera, a galera sempre viaja na maionese e coloca o valor dela lá no alto. Por isso que ela não compensa pelo valor. Se você achar ela barata, aí compensa muito, porque é uma placa de vídeo que roda aí tranquilamente tudo em Full HD até os dias atuais, beleza? Isso para o 2080, 2080 Super e 2080 Ti. Próxima placa de vídeo, galera, é a RTX 3060 Ti. É uma placa muito boa, muito forte, galera. Ela roda aí tudo em Full HD tranquilamente até jogos atuais. E eu vou colocar ela no custo-benefício usadinha, tá? Se caso você conseguir encontrar essa placa aí com valores aí até R$ 1.400, R$ 1.300, acaba compensando você estar comprando ela, tá? Porque é uma placa muito forte e que roda aí muitos jogos em Full HD e também em Quad HD, mesmo os jogos atuais, beleza? As próximas placas de vídeo que eu vou pegar aqui é a RTX 2060 e 2060 Super, lógico, pendendo sempre para Super por ter 8 GB, tá? São placas excelentes, são placas que têm um custo-benefício elevado, tá, galera? A 2060 no OLX geralmente a gente encontra por 700, 800 reais, a 2060 Super por 1.000, por 900. São placas muito boas que conseguem rodar aí tranquilamente os jogos atuais em Full HD, também tem Ray Tracing, também tem o DLSS, então aí são placas bem legais e que merecem estar aqui neste ranking de custo-benefício usadinha, beleza? Próxima placa de vídeo, galera, 1660, eu coloco na roda Minecraft liso, aqui nesse ranking a gente já pode colocar a 1660 Super e também a TI, tá? Por que disso, galera? Apesar de a NVIDIA já estar cortando os drivers aí dessas placas, ainda são placas boas, tá? Que você consegue rodar aí muitos jogos aí, jogos até 2024 tranquilamente em Full HD, tá? Lógico, jogos AAA novos você não vai conseguir jogar, infelizmente. Ou vai conseguir rodar mal, né? Eu acho que o Crimson Desert, que é um jogo desse ano, ela roda na 1660. Mas são placas que já estão ficando velhinhas, né? São placas que se você achar aí por até 600 reais, talvez acabem compensando, beleza? Mas entra aí essas três plaquinhas como roda Minecraft liso, que são aquelas placas aí para quem não tem muito dinheiro no momento, precisa de uma placa aí para dar vídeo e rodar alguma coisa, então elas se encaixam aí nesta categoria, beleza? Próxima placa de vídeo, galera, também pelo preço, RTX 3050 de 8 GB e a RTX 3050 de 6 GB, tá?
elas são fuminho lixo. Elas também podem pender para o roda Minecraft liso ou até para boa, mas é cara usadinha, tá? Elas são bem coringas. O problema dessas placas, galera, principalmente da de 8 GB e também a de 6, é o preço. E com preços que não tem motivo de ser tão cara. Elas são placas aí que tem Ray Tracing, que você vai conseguir rodar jogos em Full HD mesmo atualmente. Ela também tem um DLSS, mas são muito caras. E geralmente quem vende essas placas usadas também pede um preço absurdo. Por isso que eu coloco ela no fuminho lixo. Agora, se você conseguir achar uma 3050 de 8 GB por R$1.000 usada, você pode pensar, tá? Aí entra na boa, mas é cara usadinha, tá? Já a 3050 de 6 GB, galera, eu não indico para vocês porque é uma placa muito mais fraca. Ela não tem somente menos memória, tá? Ela também vem com uma GPU mais fraca, uma GPU capada. Os transistores da GPU foram queimados e a Nvidia pegou e rebaixou essa placa, tirou um canal de memória, né, que às vezes veio zoado, e aí ela pegou e rebaixou essa placa aí para 3050 de 6 GB. E os preços delas também, nova, não são tão diferentes assim. Então, eu não indico em hipótese alguma aí essa placa para vocês, beleza? Também pelo preço e porque ela é realmente muito ruim. Próximo, uma placa de vídeo que é boa, mas é cara e usadinha. RTX 3090 e a RTX 3090 Ti. Aqui entra na mesma coisa aí, né? De placas já usadas e que o preço é absurdo, que a galera pede muito caro. Sendo que tem outras placas que fazem a mesma coisa que essas, custando mais barato, tá? Então, é algo que eu não vejo aí como bons olhos em relação a preços. Mas, não deixa de ser uma placa boa, mas é cara. Por isso tá nesta categoria. E aí serve para 3090 e também para 3090 Ti, beleza? Próxima placa de vídeo é uma das rainhas, né, galera? A RTX 3060 de 12 GB. É uma placa com custo-benefício muito bom. Se você conseguir achar essa placa aí usada por até R$1.400, é uma placa que você pode comprar de olhos fechados. Ela já tem 12 GB, então ela te dá mais longevidade aí nos jogos. Não é uma placa que tem todas as tecnologias atuais da Nvidia, mas ela dá um bom caldo aí atualmente. E essa é uma placa super coringa, galera. Por quê? Porque é uma placa que você consegue também utilizar ela aí para trabalhar, para produtividade. Então, eu vou duplicar essa placa e vou colocar ela aqui também na posição aqui de custo-benefício, edição IA, porque ela tem esses 12 GB e é um puta de um adianto quando você pensa em renderização de vídeo. Tá? Você vai ter mais memória VRAM aí para poder renderizar os seus vídeos tranquilamente e já vai ter aí o NVENC e alguns filtros mais rápidos aí da Nvidia. Então é uma placa de vídeo excelente aí para edição e edição 3D, beleza? Próxima plaquinha de vídeo aí roda Minecraft liso, é a GTX 1070. Essa plaquinha consegue rodar muita coisa ainda nos dias atuais. Claro que você não vai conseguir mais rodar aí em Full HD jogos AAA novos, mas ela consegue sim aí rodar aí tranquilamente jogos aí AAA até 2024, 2025, né? Geração PlayStation 4 e jogos do começo aí da geração PS5. Pode ser que você consiga extrair alguma coisa dessa placa, tá? Mas já é uma placa usada, não tem o Ray Tracing, então não vai ter os jogos aí que funcionam com Ray Tracing nessa placa. E o chip dessa placa já está ficando velho, né? Então é um grande problema aí as GTX 1070, 1080, porque o chip já está com um desgaste bem grande. Então é uma placa que também eu vejo aí com bons olhos para você comprar aí para dar vídeo, né? Se você sabe o histórico dessa placa, se foi só usada em jogos, você pode estar arriscando nessa placa. Se for aí por 500, 600 reais, você pode arriscar na GTX 1070. Ela é 1000 vezes melhor que a RX 580, tá, galera? E você acaba encontrando as duas pelo mesmo preço aí no mercado, tá? Que entra nessa categoria também a GTX 1080, que é um tanque de guerra. É uma placa muito forte, é mais forte que a 1070 e também entra aí nessa faixa de preço, né? R$700, R$600. Se você conseguir achar ela usada, compre porque ela é muito boa, tá? Mas ela não tem Ray Tracing e também aí a Nvidia logo vai começar a cortar o suporte dos drivers
dessas placas. Então, para jogos antigos, você vai conseguir rodar aí tranquilamente todos os jogos aí de 2024 para trás, né? Na geração PlayStation 4. Outra plaquinha que eu coloco no fuminho lixo, GTX 1650. É uma placa muito fraca, galera. Também é outro caso de placa que é muito fraca, já foi lançada super fraca e pelo preço caro, pelo que entregava. Outras placas pela mesma faixa de preço entregam muito mais do que essa placa e eu não estou recomendando elas aí até hoje, porque realmente essa é mais uma placa dessa linha 50 que é um verdadeiro lixo. Outra plaquinha de vídeo que roda Minecraft liso, galera, que ninguém dá nada, GTX 1060 de 3 GB. Essa placa de vídeo consegue rodar aí também jogos em Full HD aí dessa geração PlayStation 4 aí tranquilamente, tá? Não se atentem pelos 3 GB de VRAM, porque essa placa é muito legal, ela é muito forte. Claro que nós temos a versão de 6 GB também, que eu não coloquei aqui o quadradinho dela. Ah, não, tá aqui, ó. Se você conseguir achar a de 6 GB melhor, óbvio. Mas a de 3 GB às vezes eu já encontrei por R$300 no OLX. Então, pô, essa versão de 3 GB já dá um banho em todas essas plaquinhas aí, fuminho lixo, plaquinhas mais caras, é uma plaquinha excelente para você dar vídeo aí no Xeon e também para rodar aí alguns jogos, tá? Você vai conseguir jogar aí tranquilamente o seu The Sims, o seu Counter-Strike, seu PUBG. Meu, ela roda em muitos joguinhos, tá? Até God of War lá ela roda, tá? O primeiro God of War. Então, é uma plaquinha aí muito boa mesmo, tá, galera? Joguinhos até 2020, 2021, 2022, ela rodava aí tudo no Full HD, beleza? Plaquinha fuminho lixo, galera, eu vou explicar o motivo, mas eu vou colocar a GTX 1080 Ti e a 1070 Ti. Aqui já vem o meu lado mais técnico, tá, galera? Se vocês não sabem, eu tenho uma assistência técnica de placa de vídeo. Eu conserto mais placas de vídeo aí para empresas, para lojistas. Não sei se eu vou abrir ainda para pessoas físicas, né? Porque a demanda é muito grande. Mas, enfim, essas placas aqui, tanto a 1070 quanto a 1080, pelo menos as que eu peguei, geralmente estão vindo com a GPU zoada, tá, galera? Eu não sei o que aconteceu no silício aí na hora de fazer essas GPU, que elas estão aí vindo todas zoadas, todas tortas. Você mesmo desempenando o chip não dá certo. Você faz o rebale e ressolda na placa de vídeo e não dá certo. Por isso que eu coloco as duas de fuminho lixo. A GTX 1070 normal e a 1080 normal, você não tem tanto problema em relação a isso. Mas as TIs têm um grande problema. Então, tomem cuidado aí se vocês, caso forem comprar, né, essa versão TI, que elas sofrem deste tipo de problema, beleza? Mas são placas muito boas, muito fortes e que com certeza poderiam entrar aqui no Roda Minecraft liso, beleza? Mas se atentem ao preço, né? Porque essas placas aqui mais high-end de edições passadas, a galera tem aí, sei lá, um apreço afetivo e joga os preços nas alturas e não compensa, beleza? Próxima placa de vídeo, galera, 2070 e 2070 Super, vou colocar aqui no custo-benefício usadinha. São placas aí muito fortes e que você consegue encontrar com preço bacana, tá? Às vezes aí por R$1.200, R$1.100 no usados. São placas de vídeo que você consegue rodar aí tudo hoje no Full HD tranquilamente, até mesmo jogos AAA. São placas muito bacanas mesmo, galera. Elas já têm o Ray Tracing e já tem aí a tecnologia do DLSS, mesmo em versões mais desatualizadas, mas ainda assim aí tem o DLSS, né? O que garante uma longevidade maior ainda para essas placas. Próxima placa de vídeo que é fuminho lixo, GTX 1050 Ti, desde o seu lançamento é uma placa de vídeo muito fraca. Nunca compensou estar comprando essa placa. Eu lembro que os youtubers na época só recomendavam essa placa e ela é uma placa que realmente é uma porcaria mesmo no seu lançamento, tá? Pra vocês verem, ó, como a GTX 1060 de 3 GB dá um pau nessa placa. Eu vou procurar aqui, ó, a versão de 3 GB. Vou procurar a 1050 Ti. Aqui, ó, 67%, ó. Ou seja, a GTX 1060 de 3 GB, ela é 33% mais forte que a 1050 Ti. Então, caso vocês encontrem essa placa de vídeo aí vendendo no mercado de usados, eu iria para 1060 de 3 GB aí tranquilamente, ainda mais se ela estiver na mesma faixa de preço, tá? Eu não indico para vocês aí essa 1050 Ti, beleza? Outras placas de vídeo aqui que eu coloco nessa categoria de boa, mas é cara, é RTX 3070 e 3070 Ti.
aqui entra naquela coisa do preço, são placas maravilhosas que você consegue rodar os jogos aí tranquilamente, jogos AAA atuais com essas duas placas, porém são placas muito caras que a galera pede um preço lá no céu e que não condiz com a realidade, na minha opinião. Porque placas usadas você não vai ter garantia nenhuma de qualquer forma, mesmo sabendo o histórico. Então é bem melhor, às vezes, você comprar uma placa nova, que você vai ter garantia aí de 2, 3 anos, pagar um pouquinho a mais, mas pelo menos a placa é nova, né, galera? A placa é nova e vai entregar aí um desempenho muito bom, mesmo as plaquinhas de entrada, tá? Então a RTX 3070 e a sua versão TI, eu indico aí para vocês, se vocês acharem aí num preço bom, tá? R$1.500, abaixo de R$1.500, aí pode ser, tá? Enfim, uma carreirinha aqui que a gente vai logo colocar aqui no máximo custo-benefício, tá, galera? RTX da linha 50, são placas muito boas, galera. A rasterização morreu, essa é a grande verdade. Quem fica nessa de rasterização não tá entendendo o que tá acontecendo. Essas placas de vídeo, se você ativa a DLSS aí com frame gen de X2 no qualidade, cara, você não nota lag algum. Os jogos ficam maravilhosos, ficam super bonitos. Você consegue rodar todos os jogos aí atuais com uma fluidez gigantesca, galera. Isso a RTX 5050 e 5060 para Full HD e a 5060 Ti já para Quad HD. As duas rodam tranquilamente todos os jogos atuais sem problema algum. E são placas aí que você pode combar sim com o Xeon, principalmente a RTX 5050. Ela comba muito legal aí com o Xeon 2667V4, beleza? E pra vocês terem ideia, o preço dessas placas, galera, a RTX 5050 no meu grupo de promoções, galera, esses dias apareceu por R$1.500. Então, tipo, meu, preço muito baixo, ó. 1.685, 1.789, 1.685. Ela tinha aparecido por 1.530 aqui no meu grupo do Telegram. Então, o que você vai falar dessa placa, velho? Não tem o que falar. Aqui, ó, R$1.534 no Pix. Eu comprei uma placa dessas. Vou estar trazendo essa placa aqui no canal para vocês. Vou fazer o teardown dessa placa. Vou estar perdendo a garantia de 3 anos da Hino. Vou abrir essa placa para vocês, mostrar para vocês como é essa placa por dentro, tá? E eu me surpreendi muito com essa placa, tá? É uma plaquinha bem legal. Ainda mais por este preço e pelo que ela entrega, né? Todas as tecnologias agregadas aí da NVIDIA e que vai dar uma longevidade bem legal para essas placas. Então, RTX 5050, 5060, 5060 Ti e também RTX 5070, nós colocamos aí no máximo custo-benefício. E aqui a 5070 é focando no 4K, beleza? Essa RTX 3090 de 24GB eu vou apagar, porque eu já falei sobre ela, né? Tá na boa, mas é cara usadinha. Vamos falar agora sobre a 3080 Ti. A 3080 Ti também entra na boa, mas é cara usadinha. É uma placa muito forte ainda, galera. Roda aí tranquilamente as coisas em Quad HD, às vezes até em 4K. Só que é muito cara, né? Por este preço você acaba comprando outras placas aí que tem garantia e são placas novas. Você tem que achar essas placas aí boas e caras no preço muito baixo, tá? Se você vê que o preço tá muito caro e tá até próximo, às vezes, de uma placa nova, não tem sentido você estar comprando essa placa, beleza? Outra placa de vídeo que é excelente, muito forte, RTX 4070, tá? 4070 Super, 4070 Ti Super, todas elas são muito boas, mas também muito caras. Não compensa você estar comprando pelos preços absurdos que as pessoas vendem aí no mercado de usados, tá? São placas que tem que estar com preço muito baixo para estar compensando aí o risco de você estar comprando uma placa usada. Não é uma placa tão antiga, é uma placa até recente, mas ainda assim, né, não dá para saber aí como que a pessoa tratou dessa placa, né? Ainda assim é uma placa usada. Então, placas usadas você tem que pagar barato e não é o caso dessa RTX 4070. Pelo preço dessa placa, você acaba comprando placas novas e também com garantia, beleza? Bom, galera, vamos colocar aqui já também essa 5090 no rei da produtividade, porque é uma placa aí, cara, é super cara, é muito cara. Porém, ela é o topo da NVIDIA aí quando se pensa em produtividade. Então é uma placa muito boa aí para treinamento de IA e também para renderização de vídeo pesada, animações 3D.
você pode estar optando por essa placa, porque ela tem todas as tecnologias novas da NVIDIA e também tem aí 32 GB de VRAM, beleza? Próxima placa de vídeo, galera, que a gente pode colocar aqui no custo-benefício de IA, também é a 5050, tá? Eu vou estar copiando aqui, ó, custo-benefício edição IA, porque ela tem 8 GB, mas ela já tem todas as tecnologias mais novas da NVIDIA. E aqui você vai estar comprando uma placa de vídeo nova. Então você que edita fotos, edita vídeos, cara, essa placa de vídeo pelo preço dela tá excelente, tá? R$ 1.800, R$ 1.500, dos 1.500 a 1.800, lógico, o preço de 1.500 aí, show de bola. Não tem placa de vídeo aí por este preço nova que chega aos pés dessa daqui, tá? Por R$ 1.500. Ela é realmente a rainha aí, ela atropela todas as placas de vídeo aí do mercado. E para edição de vídeo aí, edições básicas de vídeo, meu, ela atropela, tá? Ela dá show, você edita o vídeo muito rápido e você já tem aí todas as tecnologias novas da NVIDIA, né? Então é uma placa excelente aí para edição de vídeo e também, por que não, para treinamento de IA. Claro que aqui você vai conseguir treinar aí algoritmos com menos VRAM, né? Porque ela só tem 8 GB, mas ainda assim ela é bem rápida para treinamento de IA, beleza? Próximo conjuntinho aqui, galera, eu vou colocar no custo-benefício usadinha, RTX 4060 e 4060 Ti. São placas aí para Full HD e também para Quad HD. Lógico, você tem que sempre ver o preço que essas placas estão. Eu tinha procurado no LX, galera, essas placas, achei por um preço bacana. Por exemplo, ó, RTX 4060 de 8 GB por R$ 1.400, ó. É um preço legal, um preço interessante. Claro que a RTX 5050 acaba atropelando essa placa, né? Porque é uma placa nova por 1.530. Mas ainda assim, esse preço de 1.530 não é toda hora que aparece, né? O preço normal dela é R$ 1.800. 1.530 a gente só consegue achar no meu grupo de promoções do Telegram. Então é aquela coisa, né? Se você quiser comprar aí essa placa usadinha, quiser arriscar, por este preço aí até compensa, beleza? Então por isso que eu coloquei elas aqui no custo-benefício usadinha. Claro, essas placas aqui sempre você tem que olhar o preço, beleza? 5070 Ti, galera, eu vou colocar no boa, mas é cara usadinha, porque realmente é uma placa aí para 4K, é uma placa muito forte, uma placa atual, só que ela tá muito cara, galera. Uma 9070, por exemplo, da AMD aí, que tem algo parecido com ela, às vezes até ultrapassa, é R$ 1.000 mais barata. Então, assim, o preço dela é muito excessivo. Eu acho que a NVIDIA tem que baixar o preço dela para poder vender essa placa, porque senão ela não vai conseguir vender todas as placas que estão no mercado, porque o preço é muito abusivo dessa placa. É só por isso, porque a placa aí é excelente, tá? É um avião aí. É o topo do 4K, né? Para jogos atualmente. É muito boa, mas é cara. Neste caso, não entra aí na usadinha. É uma placa nova, beleza? A RTX 4080 também entra aqui no custo-benefício e edição IA, tá, galera? E a gente também pode colocar a RTX 3090 neste balaio, tá? Vou até copiar e colar ela aqui. São placas aí que tem muito VRAM, né, galera? A 4080 tem 16 GB, a 3090 tem 24 GB, né? Vou estar colocando aqui também a RTX 4090 aqui de 24 GB. Então, a RTX 3090 e a 4090 também tem 24 GB. E também vamos colocar a 4080 de 16 GB. Todos nessa categoria de custo-benefício IA, tá, galera? Aqui é para treinamento de inteligência artificial. Então, se você procurar essas placas no LX, você consegue encontrar aí num preço bom, tá? Mas, claro, são placas usadas. Então, tome cuidado, faça todos os testes. Assista os meus vídeos aí de placas usadas, de fazer testes nessas placas, que vocês vão aí atestar a compra de vocês, tá? Mas são placas muito boas, muito fortes e que tem bastante VRAM aí para você estar fazendo aí os seus treinamentos locais de inteligência artificial. E vamos colocar a RTX 5080 também aí como rainha, mesmo tendo 16 GB, ela é rei em questão de produtividade, tanto em treinamento de IA, quanto edições aí de vídeo e também renderização 3D. São placas novas, né? Já vai ter uma garantia aí excelente. São caras,
Porém, para trabalho, você pensa em gastar mais grana, porque tempo para trabalho é dinheiro, beleza? Mas e aí, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês gostam de vídeos nesse formato? Acha que eu errei aí alguma dessas placas, coloquei em categoria errada? Fala aí pra mim no campo dos comentários que eu quero saber. Neste ano de 2026, eu estou fazendo uma mentoria inteligente do PC ideal, galera. Você me passa aí o seu orçamento, eu vou achar as melhores peças para o que você quer no momento, tá? Seja um PC para jogos, seja um PC para trabalho, um servidor, você vai me passar o seu orçamento e eu vou atrás das melhores peças para montar o melhor PC possível com o seu dinheiro. Vou dar dicas também sobre montagem. Você vai ganhar aí o bot VIP de alerta, em que você vai poder colocar mais produtos para ficar de alerta aí no meu grupo de promoções, e tudo isso por preço de uma pizza. Então, se você quer montar o seu PCzão agora em 2026, não perca mais tempo. Compre a mentoria e vamos juntos aí montar o PC dos seus sonhos, beleza? Lembrando a todos que essas placas de vídeo, pelo menos as novas, todos os links vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também, se você quiser estar economizando na sua compra, tá, da sua placa de vídeo, entre no meu grupo de promoções do Telegram. Todo dia eu estou postando aí sem parar produtinhos baratos, tá? Realmente são produtos que estão com desconto e não é cascata, porque tem grupos aí que a galera coloca preços absurdos, preços muito baixos e você nunca consegue atingir esses valores. Por isso eu faço uma curadoria e coloco realmente aí produtos que estão com preço baixo para vocês, beleza? Meu grupo de promoções também tem um alerta, tá, galera? Porque se você quer entrar no grupo e quer comprar algo específico, você pode estar entrando no bot de alerta, colocar a palavra-chave no meu bot, e o bot de alerta vai alertar você somente para o produto que você quer, tá? Por exemplo, você quer comprar uma RTX 5050, você pode colocar lá RTX mais 5050 no bot, e ele vai te alertar quando aparecer essa placa de vídeo aí com promoção, tá? Vai te mandar aí no privado do Telegram, beleza? E outras funcionalidades que somente minha comunidade aí do Telegram tem, tá, galera? Então, não percam mais tempo, entrem lá agora mesmo e comecem a economizar, beleza? Agora eu vou deixar vocês aí com duas playlists de vídeos. A playlist da esquerda eu falo tudo sobre o Zinho, a playlist da direita eu falo tudo sobre o Ryzen. Vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!